Inês Fontoura. Luca é o nome do coração da Inês. É aos 39 anos que a Inês decide ser mãe. Ser mãe solteira. E realizar o seu grande sonho. Entre fraldas e xuxas, é responsável de comunicação na Sephora. Sephora. Cuidado. Uma verdadeira mulher sem medos que nos vai mostrar que medo não é uma palavra que lhe assiste. Olá, Inês! Olá! Bem-vinda! Fizeste a fasquia mesmo alta. E começou logo o coração, logo a falar do coração, ó Marta. É assim. Foi golpe baixo agora. É assim. Até eu me emocionei. Pois Mas é. olha, não foi aos 39? Não. Ixi. Olha, pronto, começamos. Não. Madalena, estás despedida. Foi ela que me Ai. escreveu 39. Não, Luca nasceu quando eu já tinha 41. Sim. Não, mas espera, eu disse quando decidiste. Não foi quando foste mãe. Decidi com 40, pronto. Pronto, Erraste. está bem. Erraste. Era um quase. Tu já tinhas o bichinho aos 39. Aceita a falha. Não aceito. Ela Faz pensou parte. aos 39. Faz parte de uma mulher sem medo de aceitar as falhas. Não aceito. Não, mas pronto, já foi assim numa fase avançada da minha vida. Isso sem dúvida. E não era um sonho. Ser mãe para mim nunca foi um sonho. Nunca foi um projeto de vida. Ou pelo menos mãe biológica, estava fora de questão. Todo o processo da gravidez que eu via nas outras pessoas, para mim era uma coisa que não me atraía minimamente. E embora eu tenha tido uma gravidez santa, não gostei de estar grávida, achei uma seca. A parte gira e boa é que somos super mimadas, pelo menos eu fui, e essa parte foi espetacular. Não é que eu não seja fora da gravidez, mas quer dizer, era um excesso de mimo que eu acho que sabe super bem, mas nem gostei. Mas isto foi tudo um processo. Portanto, a vida, as minhas experiências de vida, as minhas histórias, tudo levaram a que fizesse sentido, nesta fase da minha vida, ter alguém, não é? Dar todo o amor, lá está, que tu estavas a dizer, a alguém e que não seja uma pessoa que vai e vem, que não sabe o que quer, que não é uma pessoa que vai ficar comigo Que até é tua, não é? Que é tua. Sim, Pelo menos Querias ocupar o coração com esse amor incondicional. exatamente. De mãe. Exatamente. Sim, acabou por ser como mãe, mas não deu para ser de outra maneira, não é? Eu continuo solteira, portanto não deu para ser de outra maneira. E achei que tinha que arranjar uma forma de dar esse amor que eu tinha. E um filho é a melhor maneira de se fazer isso, não é? Portanto sim. Tu lembras do dia em que pensaste efetivamente nisso, que é, vou para a frente com isto? Lembras-te desse dia? Lembro perfeitamente. Foi no dia em que uma pessoa com quem eu estava disse-me que ia para Angola trabalhar. E eu disse, ok, chega. Estou constantemente a hipotecar a minha felicidade e a minha vida, seja ela o que for, não é? Em prol de relações onde eu me entrego e que por alguma razão elas não funcionam. E tudo bem, essa pessoa vai e tem uma oportunidade de vida, de trabalho, é muito mais nova do que eu, e portanto fazia todo o sentido. O que já não fazia sentido era eu, que sendo uma pessoa que quando estou numa relação dou tudo, dura um dia, um mês, um ano, uma vida. Eu estou lá. A não ser que, entretanto, por alguma razão, deixe de gostar ou não queira estar, mas quando estou, eu estou lá. E, portanto, senti que estava sempre lá para alguém que não estava lá para mim. E, portanto, foi exatamente no momento em que ele me disse isso que eu pensei, não é que eu tivesse a pensar ter filhos com ele, mas, de facto, eu estava a investir para que aquela relação desse em alguma coisa. E, portanto, pensei, chega, vou conduzir a minha vida sozinha. Não preciso de outra pessoa para fazer seja o que for. Portanto, olhando para trás, foi um processo que se calhar demorou mais ou menos 2 anos na minha cabeça sem eu perceber. E curiosamente até foi essa pessoa que uma vez estávamos a jantar que já depois de me dizer pronto, que ia embora, que disse, mas nunca pensaste fazer uma inseminação artificial? E eu disse, olha, não, engraçado, nunca pensei. Portanto, foi ele quase que pôs essa ideia na minha cabeça. Nunca tinhas pensado nisso? Não, nunca tinha pensado nisso. Pensavas sempre que ias ter uma família normal, ias-te Ou apaixonar, ser mãe, Sim. ou não? O processo normal das pessoas, não é? Da vida das pessoas. E ele, na realidade, sabes, deu-me aqui um clique e aí sim eu comecei a pensar, tipo, pois é, posso fazer isto sozinha? Não preciso estar à espera dessa pessoa que se calhar nunca vai aparecer, ou se calhar não existe para mim. Para eu, enquanto pessoa, da minha forma de ser, porque essa ideia tradicional de relação e de família se calhar encaixa na maior parte das pessoas e em mim não encaixou, portanto... E o fator idade pesou? Sim, nós temos um relógio biológico, não é? E esse prazo de validade irrita-te, certo?
Irrita. É que a mim também me irrita, e nós falámos nisso no primeiro, e é o prazo de validade Faz com que tu tenhas que tomar uma decisão muito rápido, não é? E não só é... ok, eu até posso não fazer isso e pode ser que apareça alguém. Quando é que essa pessoa vai aparecer? Que idade é que eu vou ter? Ainda quero ter filhos aí ou não? E será que essa pessoa é a pessoa que eu quero para ser pai dos meus filhos? acho que se calhar não é. Isso que estás a Portanto, dizer vou deve estar passar pela cabeça eu- de... não. Ela está Peraí, calada, eu tô- ela está calada porque ela está a não. identificar-se com as coisas que tu estás a dizer. Marta, eu sei, mas eu sei quando tu te Eu disse que não calas, estava preparada para fazer isto. quando ela se cala é porque Eu está-te disse a que não ouvir com estava toda a preparada atenção. para fazer isto. Mas não, é incrível. Aliás, eu vou-te dizer. Pois. É assim, realmente é assim, nós estivemos juntas 2 ou 3 vezes, mas de facto acompanho-te. E de facto, pronto, bastou esses minutos para te ouvir. De facto, não podíamos ter escolhido melhor esta mulher. I told you é so. incrível, esta mulher sem medo, porque foi tão bonito o que tu disseste, não é? Porque esta partilha, este coração aberto, esta autenticidade, quando tu falas de assuntos que são assuntos que nos magoam tanto, não é? Que têm tanto impacto na nossa vida, que é estas mágoas, estes desgostos, não é? Nós sempre à procura sempre de alguém para traçarmos o caminho e fazermos este caminho de mão dada, e esta mágoa de não encontrar, e porque não, então eu seguir o meu caminho sozinha, não é? Sim. E é incrível como é que tu aqui em 10 minutos desfizeste uma série de temas que normalmente são os que perturbam as mulheres a maior parte das questões da vida pessoal, não é? Sim, desconstruiu o que é suposto, que nós falávamos no outro dia ao telefone, Sim. que é Incrível. o que é suposto então, não é? Nesta É vida. suposto sermos felizes à nossa Exatamente. custa, não É é incrível. à custa das outras pessoas. Ou à espera Ou de alguma Ou à coisa. espera, estás a ver? Acho mesmo, e sempre vivi a minha vida assim, eu estou em primeiro lugar. E ainda hoje o Luca está em segundo, eu estava cá em primeiro, percebes? Portanto, eu estou em primeiro lugar. Portanto, as decisões que eu tomo são para que eu possa estar melhor e para que eu seja mais feliz, ou seja, não interessa a razão, não é para o outro não me interessa, o outro é um acrescento, é uma coisa que pode acrescentar algo e que pode ser algo melhor, mas eu tenho que estar bem. Sim, a base és tu, não é? A base sou eu. Sim. E Sempre, o Luca vai em ser tudo. sempre um filho muito mais feliz se a mãe estiver feliz, não é? Todos os filhos Todos são os mais filhos. felizes quando as mães estão bem, não é? Porque eles sentem tudo, porque são uma extensão de nós, não é? Portanto, isso para mim sempre foi fundamental e sempre paguei faturas muito altas por ser assim. Mas no final do dia, prefiro, estás a ver? O balanço é super positivo. E por falar em balanço, tu pensaste nos prós e nos contras desta tua decisão ou só viste prós? Não vi nada, eu quis e fiz. Não pensaste? É assim, nenhuma mulher está preparada para ser mãe. Ponto número 1. Por mais histórias que te contem, são todas diferentes. Há miúdos muito chatos, há miúdos muito tranquilos, há miúdos com problemas, há miúdos que precisam de mais atenção, ou que vieram de uma gravidez atribulada, ou que tiveram um nascimento mais agitado e isso depois afeta-os. Aliás, eu tenho o meu sobrinho que teve um nascimento horrível e percebeu-se nos primeiros dias e nos primeiros meses que era uma criança que tinha tido uma vinda ao mundo agitada, não é? O Luca veio super tranquilo, portanto, quer dizer, há aqui muitos fatores que mudam, portanto, ouvir as tuas histórias ou as da Sara não são iguais às minhas, portanto, dizer, E não tem que ser. é espetacular, ok, Inês é horrível, ok, a minha história há de ter tanto de espetacular como de horrível, portanto, não me interessa, e mesmo durante a gravidez, eu tinha uma amiga minha que já tinha tido um filho e que ela gozou mesmo a gravidez. Ela adorou estar grávida e viveu aquilo. Ela sabia tudo de cor. Quando é que se faziam os exames, quando é que não sei o quê. E ela dizia-me, agora vais entrar numa fase. Eu disse, eu não quero saber. Tipo... Deixa-me viver a minha história. sim. Exato, claro, tipo, porque- não me interessa. É horrível O isso na médico maternidade. vai-me dizer qualquer coisa, estás a ver? Mas olha, agora és capaz de sentir não sei o que eu disse. Não me interessa. Toda a gente tem uma palavra a dizer Estás e toda a a ver? gente acha que te vai ensinar ou dizer alguma coisa. Sim. E tu tens que viver a tua história, não é? E eu acho que as pessoas fazem isso com a melhor das intenções. Claro que sim, Só que para claro mim que era sim. assim, não estou mesmo interessada. Estás a perceber? Mas se calhar tu tinhas a coragem de dizer isso. E muitas Sim. das pessoas, se calhar, passam por gravidez, ouvir histórias das amigas e isto, e tu tens que fazer assim. Ou mesmo quando os filhos nascem e vê lá, porque ele não sei o quê, ele tem frio. E depois não tem a coragem de dizer, pá, calem-se, Sim, deixem-me eu Sim. ser mãe como eu quero. exato. E eu acho que tu teres a coragem de dizer isso e não teres medo nenhum de assumires
a mãe autêntica que és, e como todas as mães são, mas se calhar não mostram, não é? Acho que se calhar ajudas muita gente ao dizeres o que dizes, porque as pessoas identificam-se contigo e se calhar deixam de ter medo de também expressarem as suas emoções, de dizerem o que pensam. E não só, e de tomar decisões importantes. Posso-te dizer, e digo isto com algum orgulho, embora nunca tenha sido a minha intenção partilhar a minha história para conseguir chegar a algum lado, ou mesmo ser um exemplo. Mas já sentes que és. Mas sou Claro uma que és. inspiração para montes de mulheres. E não Aliás, tinhas essa noção. porque para mim isto nunca foi um tema. Estás a Claro, perceber? fizeste tudo naturalmente. E, portanto, quando eu percebi ao partilhar a minha história e a quantidade de mulheres que vieram ter comigo, que isto era um tema na vida delas, estou com este fulano há não sei quantos anos que não quer ter filhos e eu não tenho por causa dele. E eu, porquê? Tipo, isso é só estúpido, porque sabes o que é que vai acontecer? Nunca vais ter, ele vai-te largar e vais passar do prazo e vais ficar sem nada. Estás a ver? Portanto, não eram estes conselhos que davam as pessoas, obviamente. As mas mulheres não se pensava põem em para mim, primeiro lugar, não é? E pensa- tu hoje publicaste uma coisa desse género, não tem a ver com as mulheres se porem em primeiro lugar, tem a ver com as mulheres terem, ela se anulou ou fez uma coisa em prol de outra pessoa e não para ela. E arrependeu-se, portanto é uma atriz brasileira que defende, ou melhor, que está super arrependida de ter sido mãe e, portanto, passa a mensagem às mulheres: pensem bem, porque a maternidade não tem nada de romance e não tem nada de bom. E eu pensei, ok, então eu fui ler, não é? O que é que se tinha passado com ela. Portanto, ela nunca quis ter filhos na vida e decidiu ter porque o marido queria. E agora está arrependida? Então, mas para que é que teve? Não é? E, portanto, a miúda tem 10 anos e até hoje ela está arrependida de ter... Ama a filha, não sei como, mas ama a filha, mas está arrependida de tudo o que fez. Preferia não ter tido. E depois ela Como é que uma filha vai lança crescer? uma onda, não é? Quase de solidariedade para com as mães que não lidam bem com a maternidade. Só que ela escolheu aquilo contra a vontade dela. Mas ela escolheu. Exatamente. Uma coisa é dizer assim... Não lhe apontaram uma pistola à cabeça. E não só, uma coisa é tu dizer assim, eu fui iludida. Eu achei que a maternidade era uma coisa e a outra. Ok, eu nunca quis e tive para fazer aquele homem feliz. Estás a ver? Como é que tu fazes isso com uma pessoa que vai ficar na tua vida para sempre? Mesmo. E anulou-se enquanto mulher e agora está a dizer esse arrependimento, mas há um ser vivo, há uma Claro. filha que vai ouvir E essas... toda a gente sabe que abres mão da tua liberdade, da tua independência, das tuas horas, isso. E tu relatas isso muito bem no teu dia-a-dia no Não Instagram. precisas de livros para saber isso, não é? Tens filhos na pré-história, quer dizer, acho que há assim coisas que se exploram na maternidade que eu acho que é só estúpido. Porque, Mas tu achas que as pessoas floreiam muito o mundo da maternidade hoje em dia e só põem o que é bom? Porque se calhar tiveram situações felizes, estás a ver? Se calhar foram mães. Por exemplo, eu não tenho muitas razões de queixa. Não tenho. Tive uma gravidez santa, tive um parto sem dor, tive um filho que nunca está doente, não chora, dorme 11 horas por dia quase desde sempre, come bem, tudo espetacular. É um miúdo que não faz birras, faz as coisinhas dele, mas não é um miúdo chato, é um miúdo super bem disposto. Eu só tenho coisas boas para dizer, na realidade, e se calhar as coisas más perdem espaço. Porque são tão pequeninas e que se calhar as que são é porque eu estou estressada, eu estou irritada. Como a Gracinha Viterbo diz, não é? Na parentalidade positiva, os miúdos nunca têm a culpa. A culpa nunca é deles, é sempre nossa, porque nós projetamos o nosso stress e ele faz uma coisinha assim e eu dou-lhe 3 berros. E o miúdo assusta-se e começa a chorar. E eu disse, mas para de chorar, para que é que estás a chorar? Eu não te fiz nada e não sei o quê. E portanto, inicia-se ali uma bola de neve de stress, de má energia e não sei o quê. Se calhar as mulheres que só têm coisas más a dizer é porque se calhar tiveram histórias muito más ou não souberam lidar com estas situações que todas temos e que não são boas, não é? Claro. Quem é que gosta de estar privado de dormir? Não é? Quem é que gosta de só tomar banho às 7 da noite e jantar às 7 da noite porque sabes lá o que é que aconteceu, mas estiveste sempre ocupada com o recém-nascido? Quem é que gosta de ouvir birras? Quem é que gosta de vir do trabalho, cheio de dores de cabeça e não sei o quê, e ele naquele dia resolve que não quer comer, que não quer tomar banho e que deita tudo para o chão e só te apetece é mandá-lo pela janela, não é? Opá, eu acho que deve haver histórias. Agora, defender, quase que apelar, tipo, pensem bem antes de terem filhos porque isto não é bom, não é? Não sei.
Eu como escolhi ter o meu aos 41 anos, isso faz-me imensa confusão, estás a ver? Mas por isso é que cada história é uma história e não nos devemos julgar e não devemos sequer levantar nenhuma onda, nem de querer seguidores, porque tu tiveste a tua decisão, outras mulheres têm a E delas. eu não criei nenhum movimento de bora lá ter filhos sozinhas, Exato. que nós não precisamos dos gajos para nada. Não foi nada disso, Não. estás a ver? Não, e por falar nisso, como é que fica a tua vida amorosa no meio disto tudo? Sabes que eu tinha de fazer esta pergunta. Olha, não há, mas não é por causa do Luca. Eu nunca deixei de fazer nada por causa dele. Nunca saiu da minha boca, olha, não vai dar porque não tenho com quem deixar o meu filho. O Luca está em babysitters desde os 5 meses. Eu queria sair para dançar, eu queria jantar fora e não sei o quê. Eu ia. Ou ficava a babysitter, ou ficava uma amiga, ou ia para a casa de uma amiga, eu punha lá o bebê, ou ficava a minha mãe. Ainda hoje em dia sou completamente deslargada, não sou nada mãe galinha. E hoje em dia é a minha mãe que vai para a minha casa, por uma questão de logística é muito mais fácil, porque está tudo em minha casa e a minha mãe mora ao meu lado. O que eu acho é que há aqui 2 tipos de homens, não é? Há os homens que têm a minha idade, 40, que ainda não tiveram filhos e, portanto, vêm com a expectativa numa relação nova de querer filhos e que está tudo bem. Eu teria o segundo se isso justificasse, mas que me vem, ela já tem o dela, ainda por cima teve-o sozinha. Portanto, não sei se tenho pedalada para isto, ou seja, não precisou de um homem para fazer, não vai precisar de mim para ter mais. E depois tens os gajos que já com filhos, não é? Que têm menos tempo para ti, porque dividem os filhos com as mulheres e, portanto, há uma semana que está livre, há outra semana que não está, e, portanto, tens de te encontrar ali no meio e eu sinto-me muito mais disponível do que eles todos, estás a perceber? E, no entanto, tenho um filho sozinha, portanto, tenho que gerir a minha vida. Mas não sinto que tenha sido um problema até agora, isso. Mas também estou um bocado desligada desse assunto agora, porque o mercado está muito mal. Exato. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Eu estou assustadíssima porque ela não se cala e está mas já calada. conheces-me um bocadinho. Assim, quando eu não falo, é porque eu não estou a conseguir. O que é que vem aí? Não, eu tenho imensa curiosidade, que eu acho que quem está a ver, ouvir. Sim, ver e ouvir. Eu tenho imensa curiosidade. Eu, por acaso, eu já me cruzei algumas vezes profissionalmente com a tua mãe. E, portanto, reconheço alguma força. Sim. A mesma força. Mas como é que se chega a esta Inês? Como é que se chega a esta Inês que chega aqui? Eu vou-te dizer. Eu das coisas que mais valorizo na vida é a autenticidade, a verdade e a transparência. Eu não consigo. Incomoda-me tudo o resto. Porque a verdade às vezes pode ser super dolorosa e difícil, mas é a verdade. E não há nada mais desarmante que isto. E é libertadora. Libertadora. E a maneira como tu expões as fragilidades, não é? É inacreditável. A minha vida é mais fácil assim. É só isso. É tão mais fácil assim, a minha vida é mais fácil. Mas as pessoas todas mas têm como medo é que tu de chegaste mostrar. aqui? Como é que tu chegaste a esta Inês que chega aqui e em 15 minutos desarma isto tudo? Desarma em todos os temas. Porque não está a falar nas coisas enquanto fragilidades. Eu Está a falar Quem é esta Inês? Eu acho que nós somos que todos um somatório de episódios, não é? Das nossas vidas, de amizades, de experiências, de relações que correram bem, de relações fracassadas, porque é que fracassaram. E eu acho que isso torna-nos mais fortes. E não quebro, estás a perceber? E, portanto... É isso. São valores. Porque eu acho que é assim, aquilo que é esse que é onde eu quero chegar, que é aqueles valores que nós impomos e que nós sabemos que temos uma linha que não passa, que é, a partir daqui ninguém passa, porque são os meus valores, são os meus princípios, é o que eu acredito na vida. Tu achas que isso veio de onde? Das experiências todas da vida, mas da família? A minha mãe, de facto, é uma mulher de armas. Sim. É uma mulher muito forte e sempre passou essa energia positiva e essa força. Sei pouco da história de vida dela, de fracassos ou não sei o quê, não sei. Antes de eu nascer, Exato. deve ter tido histórias, não é? Não Como sei. é óbvio. É melhor não saber, mas sempre vi na minha mãe essa força. Sempre vi... nós somos 4 em casa e sempre a trabalhar. Minha 4 mãe mulheres? sempre, somos 4, não, eu sou a única mulher. A única mulher, depois. Depois ainda tenho o Tiago e temos gêmeos, portanto o Bruno e o Bernardo. E não sei, sempre vi essa força na minha mãe. E depois também aconteceram coisas na minha vida familiar com as quais eu não me identifiquei, que eu defini, isto nunca me vai acontecer porque eu não vou permitir. Eu não vou permitir.
relações do meu pai com a minha mãe e pronto, um casamento falhado também, mas que eu assistia a coisas que eu defini, tipo, isto na minha casa nunca vai acontecer e nem sei como é que tu permites que isto aconteça, portanto, está fora de questão. E portanto, se calhar tem a ver com, lá está, também convivências com a minha família, traumas que eu tenho de infância, com pai, com mãe, com coisas que te vão construindo enquanto pessoa. Também andei na psicoterapia quando terminei um relacionamento super longo. Pois é isso que eu estou a ir buscar, que é para as pessoas tentarem identificar estas... Pronto, para perceber, por exemplo, porque é que... Não era porque eu estava tipo um caco e precisava de ajuda. Estava um caco, mas eu também percebia que a forma como eu tratava os homens na minha vida tinha que vir de algum lado, porque sempre tive namorados ótimos e tratava-os super mal. Não lhes dava valor nenhum, achava que eles não serviam para nada. E comecei a perceber que eu era que destruía as minhas relações. Porque, claro, não os valorizava. E qual é o homem que não gosta de se sentir valorizado, não é? Claro. Portanto, quer dizer, e não era uma relação de 2 meses, a relação de 11 anos, de 3 anos. Portanto, eu pensei assim, há aqui um trauma qualquer que eu tenho de infância, provavelmente com o meu pai, que eu tenho que resolver. E pronto, e procurei ajuda e lá ela desconstruiu muitas coisas que me fizeram saber lidar. Não resolvi ainda, mas já sei lidar. E, por exemplo, a minha postura com os homens mudou completamente. Pondo-me em primeiro lugar, sempre. Mas procuraste ajuda, não é? Procurei ajuda porque eu achei que não fazia sentido, estás a ver? Tu próprio sabias que ali havia alguma coisa que não estava bem, não é? Sim. E tu tinhas que descobrir. Mas não foi a psicoterapia que me deu força. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, a saber muito bem aquilo que quero e o que não quero, a sentir que não preciso dos outros para tomar decisões, estás a perceber? E diz-me uma coisa, como é que isto agora se cruza com o trabalho? Eu vou te explicar. Que é, no meio desse processo todo que tu falas com esta clareza toda, que é, a vida é feita de consolação e desolação e tristeza e alegria e tudo misturado e nós temos que nos levantar e levanta-te e anda, mas as coisas afetam-nos, não é? Como é que no trabalho tu consegues que nesses momentos piores da tua vida não levar isso para o trabalho? Ou levavas? Levas, claro. Não é? Não, isso é super importante. Por exemplo, eu lembro-me que quando o meu avô morreu, o meu avô materno, alguém do trabalho da minha mãe não se apercebeu, era o pai dela, não se apercebeu, e mais tarde, quando soube, perguntou à minha mãe, tipo, mas como é que tu lidaste com isso? Tipo, como se nada tivesse acontecido. E eu depois falei com a minha mãe e disse, Inês, os meus problemas pessoais não os levo para o escritório. Disse, como? Mas como assim? Teu pai morre e não choras? Não tens um momento em que te lembras e não deitas uma lágrima? Não consigo. Portanto, se eu estou mal por alguma coisa, eu choro no escritório, sim. Se eu estiver num momento mais frágil, ou se calhar estou mais calada, se calhar estou mais fechada, ou dou-te uma resposta que tu não... Estás a ver? Assim, mais afiada, sim. E tu percebes logo que, ok, a Inês não está nos dias dela, deixa Mas tu, com essa tua força, não deixas que isso impacte na tua produtividade e no que tu tens que fazer? Às vezes deixo. Eu sou um ser humano, eu não sou uma pedra, não é? Não... É inevitável, temos que aceitar, Deixo e acho que isso faz parte. Estás a ver? Não sou aquela pessoa que guarda e que esconde. Por exemplo, eu costumo dizer uma coisa que é verdade, que é, eu não tenho temas que são só meus, temas privados. Eu não tenho temas privados, estás a ver? Eu falo com as pessoas. Sim, aquela coisa de, olha, não vou partilhar porque isto é uma coisa só minha. Não é minha, estás a ver? Tem que ser de mais de alguém. Para eu perceber, primeiro, se tu já passaste pelo mesmo do que eu, como é que tu fizeste? Claro, o processo de crescimento de cada um. Estás a ver? Tanto aquelas pessoas que eu não julgo, porque há pessoas mais recatadas, claro. Há pessoas que vivem melhor assim, mas para mim não há aquela coisa de... Ai, não vou contar isto a ninguém. Não, o que eu quero é gritar ao mundo para ver se alguém me ajuda, estás a perceber? Não... É que isto que a Inês está a dizer é muito importante, porque eu acho que tu falas das coisas, para já porque não as encaras como fragilidades, ou não tens medo de falar delas, achar que alguém vai achar que tu és fraca. É normal. Não é? E os teus valores, que muita gente às vezes diz, de pessoas fortes, que são fundamentalistas e que são os teus valores e tu não vais abdicar deles. E se calhar há pessoas que não entendem isso. Se calhar há pessoas que te vão sempre dizer, mas tens que ser mais flexível e tens que te adaptar.
E se calhar não percebem que tu digas, não, eu não me vou adaptar. Alguém tem que se adaptar a mim, ou a vida é que tem que se adaptar àquilo que eu acho que me vai fazer feliz. Depende dos meus valores, mas do que nós estejamos a falar, mas há valores que para mim são inegociáveis. Não tem a mínima Não hipótese. prescindes deles. Não. O que é que tu não toleras E mesmo? compro as guerras que for. Sim. Injustiça, por exemplo. Eu compro as guerras que tu quiseres para ser justa e para ver justiça à minha volta com outras pessoas. Mesmo que eu tenha que perder o meu emprego. Não me vou guardar porque é melhor não meter nisto que ainda me vou lixar com isto. É tão bom viver assim, não é? Eu salto. Estás a É ver? tão Eu libertador salto. ser assim. É. Por acaso não correu assim nada muito mal, mas Mas corresse, decorria, não é? Mas nem toda a gente está preparada para pessoas assim. Tu sabes disso, não é? sei. E nós falamos muito Sim. disso e Sim. ao longo da nossa vida e já nos cruzámos profissionalmente e ficámos amigas. Sim. E falamos muito e sempre falámos assim, abertamente, e se calhar com outras pessoas, a nossa brutalidade às vezes de falar de certos assuntos, as pessoas não lidam bem com isso. Não. Como é que tu lidas, Inês? Como é que tu lidas com a... Nós sabemos que mulheres que têm uma luz própria, como tu tens, não é? Tu entras aqui e brilhas. Obrigada. Há pessoas assim, Exatamente. inacreditáveis. Eu acho que aquela coisa que eu acho Ou que... marcam ou não marcam. Eu não sei se tu és crente ou não, mas Eu sei que acabaste de vir de Fátima. eu sei, portanto eu ainda estou um bocado, mas eu acho mesmo que há pessoas no meu mundo, que eu acho que tu és uma delas para mim, que vêm do céu, que têm aquela luz que vem, que aquilo parece que não é normal, e tu claramente é inacreditável desde que entraste aqui. E essas pessoas, normalmente quem tem essa luz, incomoda quem está no escuro, não é? Ou não, Como é que tu- ou ajuda. Mas como é que tu lidas com a Hoje- crítica, porque quero lá tens saber. certeza? Queres lá saber? Não quero lá Mas tu saber. queres lá saber, mas no início não te magoava ou tu treinaste isso? Não. Sempre viveste bem com... Oh, Sara, o que é que me interessa o que tu achas de mim? O que é que interessa se tu achares que é horrível eu ter um filho sozinha? Ou o que é que isso me interessa? O que é que isso importa? És na tua vida? tu que te defines a minha vida? És tu? Não és, estás a ver? A única pessoa que pode tomar decisões na minha vida sou eu. Portanto, eu até posso achar que olha, até faz sentido o que ela está a dizer, mas não é aquilo, não tem a ver comigo. Ou que estupidez o que ela está a dizer, é mesmo atrasada para estar a dizer uma coisa daquelas. Portanto, nem me interessa. Ou mesmo respeitar. Tudo bem, é a tua opinião, tudo bem, não é aquilo que eu penso, mas deixar que isso afete a minha vida, que impacte diretamente ao ponto de me fazer mudar de opinião. Ou te magoar? Não. Nunca desiludiste com ninguém? Não, já, então não. Os homens, todos, quase todos. Mas porque acho que há uma falta de valores brutal neles. Mas tu não achas que Mas- isso dos homens... Pelo facto de tu seres uma mulher independente, bem-sucedida, poderosa... Assusta-os? Não achas que os homens Claro. preferem mulheres vulneráveis? Claro que sim, mas então não venham para aqui, não é? Tipo... Sim, já sabem que... Mas porque há um fascínio por... mas depois não as querem em casa, porque nós damos muito trabalho, estás a Exatamente. perceber? Há um fascínio à É partida. verdade. Isto é muito... É. Há um fascínio à partida que é, uau, é gira, bem-sucedida, divertida, verdade, transparente. Mas depois tudo. não tem a pedalada. Mas depois... Mas Não depois tem. preferem uma mulher... Há uma insegurança imensa que é como é que eu sei que com esta mulher ela não vai me permitir isto, ela não vai aceitar isto, e portanto acabam sempre por Terem medo. ter medo e fazer caminho com outro. Sim, todos. É duro chegar a esta conclusão, mas isto. É duro e quando eu digo É que o triste mercado está até. mau, é nesse sentido. Tu não tens... Mas os homens não são felizes por causa disso, por causa dessas escolhas. Não, digo eu. Porque se calhar admiram umas mulheres, mas por terem medo delas, acabam por ficar há com mas outro isso- mas, perfil. ó, Marta, há mas isso é um caminhos problema mais fáceis. deles. Pois. Há caminhos mais... Pois. Se eles, Há são, caminhos se, mais eles são, fáceis. sim, se eles são felizes ou infelizes, esse problema não é meu. É caminhos mais Estás a fáceis. perceber? Isso a mim não me interessa nada. Porque interessa-me eu estar bem. Portanto, eu não vou estar com uma pessoa que prefere voltar para a ex-namorada porque já sabe para o que é que vai. Nem sequer de te bom. permites a isso, não é? Nem se permite a ele experimentar alguma coisa nova. Estás a perceber? Não tem coragem. Não. E os homens são todos muito assim. Gostam de mãezinhas, de mulherzinhas em casa, de sopeirinhas. Estás a ver? Manipuladoras. São os tais lobos com pele de cordeiro, não é? Têm um ar muito bonzinho. Mas acontece qualquer coisa e elas... Não é? Tipo, anda cá. E eles vão tipo cãozinhos.
cãezinhos, tipo, não é o tipo de homem que a mim me atrai. E que tipo de homem que queres que o Portanto, Luca seja? olha, um homem que respeita as mulheres, que tenha valores como deve ser e que seja como eu, estás a ver? Que não seja possível negociar nenhum deles, que seja fiel aos seus valores e que seja um homem respeitador, justo, honesto. Pode ser sapateiro, não me interessa se ele é advogado, se ele é sapateiro, se ele é padre, é-me indiferente. Ele que escolha o que ele quiser para ele ser feliz, mas que seja uma pessoa boa, estás a perceber? Com um Que coração seja- bom, não é? Sim. Eu acho que é isso tudo. É aquela coisa de nós encontrarmos nos filhos aquele coração vigilante que eles sabem distinguir o bem do mal, não é? E isso só pode ser dado por nós, porque nós é que estamos ali, e um dia e o outro, e pelo exemplo, não é? Pelo nosso exemplo. Não sei se tu sentes esse peso, eu sinto imenso o peso do exemplo, que é, não interessa o que é que eu estou para aqui a dizer, eu sei é que ela está a olhar para mim. Exato. E ela está... Tu sabes disso, não é? Tá, Que eles sim. vão ser o reflexo, o Luca vai ser o reflexo do que tu és. E só meu, porque nem sequer tem a outra parte, Inês, não é? é essa parte que eu estava aqui a pensar. Eu vou-te explicar. A responsabilidade é grande. É grande, é gigante e ainda É mais, grande, e é. tens uma coisa que é, há duas coisas que me passam pela cabeça, que é, um dia ele vai-te perguntar, não é? Vai, mas olha, E quem é o pai, não é? sim, depois eu peço ajuda a uma psicóloga e ela ajuda-me a responder. responder. Não tenho que lidar com Não isso. é um- sozinha. não é um nessa tema pergunta? também. Penso, Pensas, não, é um tema É? sim, porque eu sei que isso vai vir. Aliás, breve. ele volta e meia diz pai, porque se calhar ouve os amiguinhos a dizer Claro, pai. claro. Não é? Ele ainda não fala, ainda não é? não- Tem ainda é 2 muito anos. pequenino. Mas, por exemplo, olha, por falares nisso, no dia do pai, as escolas todas eles põem-nos a fazer trabalhos, não é? A escola sabe perfeitamente que o Luca não tem pai, não é? Então pô-lo a fazer um postal para o dia do pai a dizer adoro-te pai daqui até à lua. Não acredito. E eu disse assim, mas vocês querem que eu ofereça isto a quem? Porque é que vocês não puseram para o avô ou para os tios? Porque todos os meninos fizeram igual. Eu disse, pois, mas é que o meu filho não é igual aos outros meninos. O meu filho não tem esta referência na família. Portanto, vocês fizeram-no trabalhar durante uma semana num desenho para alguém que não existe, quando era só substituir o nome da pessoa. Olha, mas é que tu estás a falar num tema que... Isso é ridículo. Sim, sim. Inês, Zero. mas olha, mas não é só o teu caso, há outros Não. casos, por exemplo, eu faço falar do meu. Elas, a Mónica e a Vera, quando eram pequeninas, não é? Elas têm 2 pais, desde sempre, não é? Sim. Como vocês sabem. E na escola, no dia do pai, o primeiro dia do pai, já não me lembro qual, era a Mónica ou a Vera, muito pequeninas, e dizem que elas vão fazer o presente para o pai. E uma delas diz que tem que fazer 2. E a escola diz, não, só vão fazer para 1, porque pai há só 1. E eu tive que ir à escola Claro. e dizer, mas se for preciso eu pago o material do presente a mais, mas elas vão fazer 2 presentes. E isto vai de encontro ao que é suposto. E as próprias escolas, eu acho que ainda Não estão preparadas. se flexibilizaram para as famílias que existem. Para as famílias diferentes. Para as famílias Sim. únicas. E, não é? E no dia da mãe, para os que não têm mãe, Exatamente. também vai fazer bonecos. E Claro. para os que têm 2 pais e 2 mães. Estás a ver? Acho que ainda há aqui um percurso ainda a fazer de criar o dia da família. E porque a escola... Estás a ver? Sim, Não. sim. E eu disse assim, olha, sabe o que é que eu vou fazer com isto? Vai direto para o lixo. Ele nunca mais vai olhar para isto até ele perceber e querer saber mais sobre o assunto, porque vocês criaram aqui uma relação emocional com este desenho, não é? Ele está a trabalhar para oferecer aquilo. Eu nem sei que discurso é que vocês fazem com ele, mas é, vamos fazer isto para o pai. E ele vamos... não te... Ele tem 2 anos, Não, ele portanto, ainda é não. Ele muito ainda pequenino. não tem essa percepção. Ele, claro. aliás, a educadora dá o desenho a mim, não é ele que me dá, mesmo do dia da mãe, não foi ele que deu, Sim, toma sim. mamãe. Mas não quando é? tu questionaste, o que é que te disseram? Disseram que, olha, fizeram todos, ele também faz? Isso e responderam-me, eu também fui só criada pela minha mãe, mãe e pai é a mesma coisa. Eu disse, não, mas ouça, mas isso foi o seu pai que foi embora, o Luca não tem. Portanto, criem outro tipo de trabalhos. É só mudar o nome para ti avô daqui até à lua. É perceberem um bocadinho qual é a família do Luca e adaptarem o presente. E que sabem, A não é? outro Desde o homem início, da vida. porque o nome do pai não vem na ficha de inscrição, não vem no BI sequer, não é? Não existe. Portanto, acho que há aqui uma falta de sensibilidade para estas coisas. Sensibilidade, é essa a E palavra. é óbvio que o Luca um dia vai Não, perguntar. eu diria É. mais, acho que há uma falta de amor.
porque esta coisa do amor, não é? Que nós ouvimos falar, para já as pessoas têm imenso medo de falar de amor, acham que o amor é uma coisa entre homem e mulher, não é? O amor é amor, é amor, é amor. Isto é amor, não é? Tudo é amor. Eu estou-te a dar um abraço, estou-te a dar amor. É amor entre o que quer que seja. Tantas coisas que são amor. Que faz impactar no outro e que lhe enche o coração é amor. Essa sensibilidade que tu estás a dizer tem mesmo que insistir nos dias de hoje, não é? Tem. Que é o que está a impactar naquela criança que de facto é assim. Eu, por exemplo, eu tenho o meu pai como grande referência e a Isabelinha também tem um pai fora do normal. E eu estava aqui a pensar em ti. Eu acho incrível, acho tudo incrível e tenho imenso respeito pela decisão e pelo que fizeste. Eu também tenho 40 anos agora e tenho a Isabelinha com 8 anos e também dou por mim a pensar que adorava ter mais um filho. Adorava ter mais um filho. E aquilo que tu estavas a dizer que é, mas que isto aplica-se depois para o resto de tudo na tua vida, que é, tu podes fazer as coisas sozinha, não é? Ou seja, depende de ti tomar essa decisão. E muitas vezes nós ao longo da nossa vida, mesmo profissionalmente e mesmo parece que estamos sempre à espera da bengala de alguém, não é? Sim. Que alguém te diga, vai! Ou que alguém que faça contigo, não é? E essa base de mulher sem medo, não é? É essa coisa de sou eu. Exatamente. Sim, e não estares à espera decido, do aval de faço. ninguém, não é? Não. E não quero saber. Mas é o mundo do que é suposto. E as escolas e não tem a ver com o que é que nós acreditamos, quais é que são as nossas crenças, o que é que nós achamos que deve ser uma família. Mas houve uma coisa, o Luca hoje tem 2. Aos 3 anos ele já vai perceber. Vão pô-lo a fazer outro postal? Se calhar tens que falar sobre isso. Não, vou esperar. Vais. Vou. E vais-te chatear. Pá, se calhar vou, não sei, mas quero saber como é que vão fazer para o próximo ano quando ele já perceber que lhe falta ali um membro da família que vão buscar os amigos à escola, não é? Há montes de pais que vão buscá-los ao colégio, quando eu vou buscar. Portanto, mesmo a relação do Luca com homens é uma euforia, porque ele não tem homens à volta dele no dia-a-dia. Estás a perceber? Na escola são só mulheres. Eu tenho os meus irmãos, mas nós não nos vemos todos os dias. Portanto, quando ele vê um homem é o tio. São todos tios, não é? Porque não há o pai e os outros, são todos tios. Ele fica eufórico. Estás a ver? Uma pessoa diferente, claro. Uma voz diferente, são maiores, não é? São mais altos, brincam com outras, fazem outras brincadeiras que a mãe não faz, estás a ver? Ou que pronto, é outra pessoa. E portanto é óbvio que mais tarde ou mais cedo ele vai e assim, eu com esta história de partilhar a minha história, conheci muitas mulheres que também já fizeram isto muito antes do que eu. Mulheres que fizeram isto quando nem sequer se podia registar as crianças em Espanha. Portanto, isso é que é mesmo corajoso, porque elas faziam, não é? Sem saber muito bem como é que depois iam registar os filhos. E tu fizeste em Espanha? Não, eu fiz cá. Fizeste cá. Eu acho que isso também é importante. Fizeste cá, eu não é? fiz cá e tudo é possível. Sim, não há qualquer problema. Mas há 10 anos atrás, ou há 8 anos atrás, não era. E, aliás, muitas mulheres me perguntavam, mas fizeste em Espanha ou fizeste cá? Eu não sabia que já se podia fazer cá. E eu disse, sim. E com toda esta partilha, eu estou num grupo de um chat de mulheres que são mais velhas do que eu, já têm 50. Inclusive, uma delas teve o segundo aos 50 anos, o primeiro teve aos 48, portanto, já bastante avançada. Ainda bem com mais esperança para ti. Ai, meu Deus! E que elas também ajudam, Incrível. explicam como é que elas lidaram com essas situações. E muitas delas fizeram na Bélgica, no Luxemburgo, países muito mais avançados do que o nosso, não é? E que lidam com outras questões muito mais à frente. Por exemplo, se eu não estou em erro, na Bélgica, existem encontros de filhos do mesmo dador. Ai, meu Deus. São todos meios-irmãos, não é? E eu, isso é muito à frente, eu não quero saber quantos filhos é que o dador do Luca fez. Estás a ver? Então, eles encontram-se. Há encontros destas pessoas. Ai, meu Deus. Sim, é outro mundo que eu estou a descobrir agora. Não é que me interesse muito, porque para mim esta pessoa foi um meio para atingir um fim. Eu não tenho qualquer interesse em saber quem ela é. Talvez o Luca tenha um dia, e se tiver, poderá chegar a essa pessoa. Não sei sequer se ele terá esse interesse, tendo em conta a história da vida dele e a forma como eu vou tentar educá-lo e tentar ser o mais transparente possível relativamente a esta história. Mas há muitas outras coisas a acontecer. Estás a perceber? Isso é porque tu vais-lhe contar a história. Claro. A verdade. A verdade. Claro. Não há outra história.
não há outra história. Sim, claro que sim. Portanto, Eu acho só uma pessoa com um percurso de vida é que não é o fazer, não é tomar essa decisão, e ainda bem que se toma, é a partilha. Eu acho que quem partilha, quem tem a coragem de partilhar, porque tu só evoluís na vida com testemunhos vivos. Tu podes ler o que tu quiseres, podes ler imensos livros, eu acho mesmo isto. Só te converte e só te impacta quando tu sabes, foi a Inês que fez isto, aquela pessoa, e ao Luca. E isto é de uma imensa importância para E a partilha é uma generosidade Incrível. enorme. eu não partilhei, lá está, era o que eu estava a dizer há bocado, não foi com intenção. Eu partilhei porque eu sou muito transparente também nas redes sociais, também só publicas aquilo que tu queres que as pessoas saibam, não é? Mas pronto, sou muito transparente. E de repente eu aparecia grávida. E a última coisa que eu queria era que as pessoas pensassem que eu tinha dormido com um gajo qualquer e que ele não assumisse o filho, estás a perceber? Eu pensei, o quê? Não. Antecipaste. Ninguém vai pensar nisso porque eu vou dizer que fiz isto porque quis. E essa foi a única razão pela qual eu partilhei a minha história. Porque tenho orgulho nela, da decisão que eu tomei, e porque para mim, lá está, tinha que ficar claro porque é que eu estava grávida quando não tenho namorado há não sei quantos anos, estás a perceber? E eu acho que lá está, ao dar a cara a um tema... Ao dar cara a um tema. Tudo precisa de cara, não é? Tudo na vida precisa tem de que cara, dar, Que é para ter outras uma pessoas cara. poderem identificar. precisa de Alguém cara. tem que dar o corpo às Sentirem. balas. É verdade, sim. E mesmo essa, eu acompanho no Instagram, e mesmo a alegria com que tu viveste a gravidez, não é? A música, a forma sempre. como tu danças. E mesmo agora. E a forma que é um bocadinho irritante, que é uma coisa que eu vou ter que perguntar, desculpa, que é a tua disciplina com o exercício. Sim, mas eu sempre treinei a minha vida inteira. E portanto... Eu tenho imensa admiração por Mesmo. alguém que tem a disciplina do treino. Mas Mesmo. é que para mim é Nós importante. somos duas pessoas que... Porque, assim, Que não- eu adoro o exercício físico, e quando faço, sinto-me Faz de facto, lindamente. lindamente, mas acabo sempre, como tenho que optar, não é? Tudo na vida é feita de escolhas e sim. depois de devidas consequências, que agora na altura do verão não são tão boas, mas acabo sempre por ou ir ler, ou ir caminhar, ou quando eu Sim. tenho as opções do treino, o treino Está em É último último, lugar. sim. último É o lugar. fim das Mas prioridades. olha, para mim treinar é importante porque toda a vida treinei. E sempre cuidei muito do meu corpo e gosto de olhar para o espelho e ver, e gosto, ou melhor, preciso de olhar para o espelho e Espelho e gostar ver-se, gostar uau. daquilo que eu estou a ver. Claro. Não é? Para mim, não é para os outros, é para mim. Lá está o E não- teres que estar bem contigo próprio. Exatamente, e, portanto, não há outra maneira Sim, de fazer isso. tudo é coerente, no que tu Tudo. estás a É dizer. verdade. É verdade. Tudo é uma coerência, tudo a tentar aqui a raciocinar mil coisas, E mas tudo é uma coerência, até esse cuidado contigo, não é? E o Sim, impacto que isso depois vai sim, trazer. eu preciso sentir que ainda existo, não é? O meu tempo está muito limitado, aquilo que eu tenho para mim. Tu trabalhas muito. Eu não trabalho muito, eu trabalho das 9 às 6, como a maior parte das pessoas, e agora com o teletrabalho isso não é possível, mas quando não havia teletrabalho, não havia Covid nem nada, o trabalho nunca ia comigo para casa. Nunca. O computador nunca ia comigo para casa. Lá está a disciplina que Estás a perceber? nós não Tipo, temos. eu saio do escritório e acabou. Acabou o trabalho. Se não fiz, faço amanhã. Se preciso de fazer, fico até mais tarde, um bocadinho. Pronto. Com o Luca, obviamente, que isso é mais difícil. Mas mesmo assim, chegou a acontecer dizer, mãe, olha, tens que ser tu a ir buscar, porque agora estou aqui a trabalhar de alguma coisa e não posso sair já. O teletrabalho, o computador está em casa. Portanto, a qualquer momento tu abres, não é? Para ver e para responder e não sei o quê. Mas sempre fui muito disciplinada com isso. Portanto, hoje em dia eu tenho tão pouco tempo para mim, mas tão pouco, que é das 8h30 da noite à meia-noite, é o tempo que eu tenho para mim, que eu não consigo, não vou treinar sozinho, eu preciso de um PT, eu preciso dali de uma pessoa que esteja em cima de mim e para eu conseguir os resultados que eu quero, eu preciso de outras coisas que eu não tenho em casa. Pronto, que encaixe de manhã, às 8h30 da manhã, 2 vezes por semana, lá estou eu, feliz e contente no meu momento, e pronto, e depois entro na asa, no lufa-lufa do dia outra vez, até às 6 e pronto. Depois às 6. Só queria reforçar aquela parte que também disseste há bocado, também fiquei a pensar nisso, que eu acho super importante, que é, desde pequenino, e depois o Luca vai perceber isso, que é, ele sabe perfeitamente que há uma mãe que trabalha, há uma mãe que tem amigas, há uma mãe que vai a festas, e que essa não o abdicar, que é uma coisa que
Muitas mães fazem. Eu sempre fui assim também. Aliás, eu tive uma coisa na minha gravidez que é, eu esqueci-me que estava grávida, Sim, maluca. eu também. Um dia antes de ter a Isabelinha, estive até às 6 da manhã numa festa. Eu esqueci-me que estava grávida. Era uma sensação, foi tão bom para mim estar grávida, que eu nem, pronto, eu sabia que tinha ali a Isabelinha, mas está tudo bem, não mudei nada. Trabalhei 20 horas na mesma, tudo. Por isso Nós é que estamos aqui 3 mulheres que não mudaram nada. E Nada. eu Bom, tive 4 gravidez. Eu fui para casa aos 7 meses porque me apeteceu. Porque pensei... Porque fizeste. Não, pensei, estou em casa no sofá sem fazer nada, a ganhar mais, não vou estar aqui a estressar-me, tipo, vou para casa. Foi mesmo, foi mesmo assim. Portanto, cumpri aquilo que tinha para cumprir, que era importante, e depois achei que tinha... Depois curtir o fim da gravidez. Curtir o fim da gravidez. Mas eu treinei até aos 9 meses. E corria, e carregava pesos, e diziam-me, você está grávida, não pode carregar peso. E eu disse, mas porquê? Eu estou ótima, posso carregar o que eu quiser. É a sorte de ter uma gravidez saudável, não é? Óbvio, não é? E portanto eu estava bem, de saber, eu estava super, só tinha uma barriga enorme, eu estava gigante de barriga, de cara não, mas a barriga era um hipopótamo. Sim, eu lembro. Mas de resto... Olha, e diz-me uma coisa, por teres tomado esta decisão, tu achas que tens mais os olhos postos em ti para seres uma mãe perfeita? Não sinto isso. Não achas que as pessoas estão à espera que tu falhes porque não tens alguém ao teu lado? Não sinto isso. Não? Nunca sentiste... Não te perguntam isso? Não, as pessoas não me perguntam isso. As pessoas perguntam o básico, que é onde fizeste, com que médica e quanto é que custou. É o que as pessoas querem saber. Porque acham que isto é caríssimo. O processo que eu fiz não é nada caro. Mas se fizeres uma fertilização in vitro, os valores disparam. Mas isso não és tu que decides, é o teu quadro clínico que decide o que é que tu tens que fazer. Mas isso é o que as pessoas querem saber. Se foi fácil, se não foi fácil... não me fazem perguntas sobre o meu dia-a-dia. Como é que tu... Às vezes é em privado, mas pessoas que eu conheço que dizem assim, eu sou mãe, tenho o meu marido e às vezes não aguento, eu às vezes fico a pensar como é que tu fazes sem ajuda. E eu tipo, faço. Essa pessoa não existe, portanto tive que criar a minha própria linha de montagem, não é? Claro. E portanto tudo E funciona. uma linha de montagem sem culpas, que era isso que eu estava a dizer há bocado, que é se for preciso chamares a mãe, a babysitter, não sei, tu resolves, não é? Ou não vou. Ou não vais, não vou. E se vais também não vais com o peso que foste. Não. Isso não. É muito E importante. quando tens tempo para ti, o que é que tu fazes? O que é que escolhes? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça se Ir ao tiveres... ginásio. Eu também, olha, eu já sei a responder. É engraçado. Ir ao ginásio. Tem tudo a ver. Olha, são coisas que são muito minhas, sabes? Costurar. Olha, não costuro, acho que a última vez que costurei foi para fazer a colcha da cama do Luca, não costuro. E tiro férias para estas coisas, estás a ver? Tiro férias para cortar o cabelo, para ir arranjar as unhas, para ir às massagens, ginásio e massagens é onde eu encaixo o meu tempo livre. Ou melhor, encaixo isso no meu tempo livre. E os fins de semana não estou cá, estou sempre no Alentejo, portanto aquele tempo de paz e de calma também Encontras ali, consigo encontrar que é o ali teu lugar hoje, feliz. que é o meu lugar feliz. Sou completamente viciada em séries, portanto tenho um bocadinho e agarro mais séries ou sei lá. Eu não preciso de ter tempo para fazer uma coisa específica, eu preciso é de sentir que tenho tempo para fazer. Pode ser arrumar a casa, estás a ver? Mas que não seja fazer para ti. Primeiro porque tem que ser, e entre coisas é sentir que pronto, agora tenho tempo para fazer isto. Inês, deixa-me perguntar. Eu também ia perguntar. Eu vou perguntar esta tua pergunta a seguir, eu tenho que perguntar esta. Que é uma mulher com essa tua força, com tudo o que tu já fizeste, uma força incrível. O que é que ainda te falta fazer? O que é que tu ainda queres fazer? Chegar a esta altura, eu costumo dizer que aos 40 anos estamos em metade da vida. É eu não sei, eu para mim não queria nada em metade, que eu já estou tão cansada só pensar que vou fazer outros 40. Mas que seja, obviamente. O que é que ainda te falta fazer? Assim, uma coisa que nós um dia vamos dizer, olha, a Inês fez. Olha, adorava sair da cidade e viver para o campo. Sinto que já não me encaixo. Eu passo muito para fora a ideia de que eu sou muito citadina, que estou sempre com muitas pessoas, a fazer muitas coisas. Isso é tudo mentira. Eu passo muito tempo sozinha, não sou muito de festas. Quando há bocado eu dizia de festas, era ir para a Kizomba, que eu adoro. Não era festas, sim. Era tipo dançar. Adoro dançar. Sinto imensa falta disso.
Portanto, não sou miúda de grupos, nunca fui de grupos, grandes jantaradas, grandes pessoas, eu fujo, estás a ver? Tipo, 2, 3 pessoas, está bom. Depois vêm no outro dia outras 2, 3 pessoas. Exato, devagarinho. Não sou muito Sempre foi muito difícil arrastar a Inês para o que para quer que festas, seja. não. Tinha os meus eventos, mas quando me convidavam, Ui! tipo, passo. Sim, mas quando vais és super animada, que eu já tive um jantar contigo, meu Deus. Não, e sou porque estou com pessoas que conheço, estás a Pois. ver? Mas tipo, ir à inauguração de uma loja não sei do quê. Ou Pois, ir não à apetece. festa não sei do Não, quê. quando é tipo, para dançar és a maior. Já foste ter tipo, comigo e sim, partiste a loiça fomos toda. para o Jezebel, Exatamente. exatamente. Mas lá está, com pessoas que eu conheço, não é? Sim, Vou faz dar mal. uma grande festa, Sim. muito provavelmente, quando ela disser grande festa, eu já estou a arranjar desculpas para não ir, estás a ver? Tipo, Ok. não sei Mas se estás me a falar de apetece. uma coisa importante que é das pessoas, que é quem é que são as tuas pessoas? Quem é a pessoa que tu ligas quando acontece alguma coisa boa ou alguma coisa má? A Catarina, uma amiga minha, que conheci na dança do ventre, quando eu andava no belly dancing. Olha, são pessoas do liceu, estás a ver? Uma ou outra da faculdade, e uma ou outra já deste De mundo profissional. São Sim. o teu núcleo duro. São o meu núcleo duro. Tenho um grupo das cheforetes, nós chamamos as cheforetes, que foram pessoas que eu conheci na Sephora, que ficaram minhas amigas e fazemos jantares e não sei o quê, mas lá está, somos pai 5 e está bom, não preciso de muitas mais pessoas na minha vida. Portanto, quando perguntavas o que é que me falta fazer, falta-me descobrir o que é que eu posso fazer para me sustentar, largar Lisboa e ter uma casa no Alentejo e sair desta confusão. E eu estou nessa fase da minha vida, em descobrir o que é que eu consigo fazer para em conseguir. controle remoto, não é? Para poder Isso. estar confortável, não é ter uma grande casa nem vidas de luxo, é não estar preocupada, percebes? Ponho o miúdo numa escola de uma aldeia, está ótimo, estás a ver? Não... E viajar com ele. Penso muito nisso, em viagens que eu possa vir a fazer. Sempre com o Luca como a tua companhia. Ele é a minha companhia, não é? Ele, mesmo que eu arranje alguém, ele vai ser sempre a minha companhia. O outro há de vir e vir. Há de vir, ficar o tempo que for. Exatamente, portanto, não é que perca a importância, também não quero dar aqui a mensagem de que ele está ali um apêndice, não é isso. Mas o Luca vai estar para sempre, não é? Portanto, é a pessoa que eu escolhi para cuidar, não é? E é a mim que ele tem para cuidar dele. Portanto, claro que eu estou em primeiro lugar e a seguir está ele, porque qualquer coisa que eu faça, eu tenho que pensar, levo o Luca, não levo o Luca, onde é que ele fica, com quem, como, dá para fazer isto, não dá, vai ser chato para ele, não vai, isto é mais giro para mim ou para ele? O que é que eu posso fazer para também ser engraçado para ele? Porque se é para fazer só as minhas coisas, faço sozinha e deixo com alguém, estás a perceber? Portanto, também não o quero prejudicar por ter esta sede de viver um bocadinho o meu tempo e de sentir que eu existo, porque isso para mim é fundamental, é fundamental. Como é que tu gostavas mesmo. que o Luca te descrevesse enquanto mãe? Uau! Eu gostava que... descrição não sei, mas eu gostava que ele visse em mim realmente tipo um modelo de força, de verdade, de coragem. Coragem para mim é uma palavra que toda a gente diz que eu fui muito corajosa quando tomei esta decisão. Eu não acho que isto seja um ato de coragem. Eu acho que isto é um facto de eu me sentir resolvida e, portanto, como não tenho nada preso a nada, sinto que não acho que seja corajoso. Mas que olhar para mim e dizer, tipo, minha mãe não tem medo de nada, faz as coisas, não é? É muito fiel a si própria. Não depende dos outros para tomar decisões. Eu quero conseguir transmitir-lhe essa força. Estás a perceber? Que ele nunca tenha medo de dizer, de fazer, ou de pensar que o outro não vai gostar. Ser quem ele é. Sim, ser verdadeiro, ser fiel, sobretudo a ele próprio, que é aquilo que eu sou. E eu acho que isso é super importante porque é raro. Tu olhas à tua volta e tu não vês muitas pessoas, não vês muitas pessoas assim. Não vês. As pessoas vendem-se por tudo e meia, ou porque têm medo de ficar sozinhas, ou porque não vão conseguir aquilo, ou porque se disserem aquilo se calhar não cai bem. Isso interessa, estás a ver, não cai bem, mas vais ofender a outra pessoa ou simplesmente vais dizer que não gostas. Há várias maneiras de dizer as coisas, mas há bocado estavas a falar da verdade, que a verdade pode doer muito e não sei o quê.
Eu tenho uma relação com a verdade que é exatamente o oposto. A verdade, por pior que ela seja, a mim nunca me magoa por ser verdade. Sim, sim, Estás sim. a ver? Aliás, É libertador. é a isso, maior isso. liberdade do mundo é tu viveres em verdade. E o Por muito que tu sabes que até fizeste mal e que até muitas vezes nós estamos em fases da nossa vida que até estamos a agir até quem sou eu? Não estou a fazer isto bem. Mas se tu disseres a verdade... Mas nós muitas vezes, por dizermos a verdade, não somos as amigas que algumas pessoas querem ter ao pé. Porque as pessoas estão sempre à espera de que lhe digam o que é que elas querem ouvir. Então, mas elas é que não. Tu é que tens as amigas erradas, então. Exato. Certíssimo, mas isso a idade vai-te mostrando, não é? Claro. A idade vai-te Se calhar mostrando. não tens as pessoas certas, porque para passar a mão na cabeça que passa a mãe dela, não é? Tipo, eu acho que nós estamos aqui para orientar... Mas há poucas pessoas sem medo disso. É o que eu te estou a Mas dizer. eu concordo contigo. Somos poucos. Somos poucos. Somos poucos. Eu acho que terminávamos isto a dizer exatamente, é que somos poucos. Temos que terminar só com uma coisa que eu quero perguntar, que é quem nos está a ver e a ouvir e que esteja a pensar fazer o mesmo que tu, o que é que tu gostavas de dizer? Assim, uma coisa muito concreta. O que é que gostavas de dizer a essas pessoas? Não é para as preparar, porque não vais conseguir preparar nada, não é? Porque cada caso é um caso. Mas o que é que lhes gostavas de passar enquanto mensagem? Acho que é mesmo não dependerem de terceiros para realizarem os seus sonhos e fazerem aquilo que querem. Pode ser um filho, pode ser muita coisa, estás a ver? Mas isso dependes dos outros que não têm rédeas da tua vida. Estás a ver? Deixaste de fazer alguma coisa porque a outra pessoa não quer, a outra pessoa não gosta, só se for assim uma barbaridade, mas quer dizer, a minha mensagem é mesmo essa, é tipo, nunca dependam de terceiros para seguirem os vossos sonhos, e num filho então, acho que há mesmo mulheres que nascem, não é, com esse sonho de serem mães, não foi o meu caso, veio depois. Como é que tu hipotecas isso? Estás a ver? Porque estás com uma pessoa que sempre te disse que não queria ter filhos. Eu tenho histórias destas que partilharam comigo. Toda a vida, homens que andaram tipo, vamos ter, não queria ter porra nenhuma, estás a ver? E acabaram por não ter. Os gajos foram-se embora e elas já não têm idades para ter nada. E esse prazo de validade é muito injusto para as mulheres. Estás a ver? E sentem-se umas infelizes, enganadas. E amarguradas. Não é? Amarguradas porque fizeram a escolha errada, estás a perceber? Eu não digo para elas deixarem as pessoas com quem estão, de quem gostam, mas se há um projeto na tua vida que é ser mãe, que é super importante, se a outra pessoa não quer, essa pessoa não partilha. Sim, não faço o caminho contigo. Não. E tu tens que assumir isso. Exatamente. E quem está ao teu lado, ou partilha ou tem que ir à vida. Não é comprar um carro, uma casa, não é um vestido. É ter um filho, é gerar uma vida para o resto da tua vida, não é? E exatamente o contrário. Aquelas que têm filhos, os gajos, porque querem ter os filhos, estás a ver, e acham que não vão conseguir ter com mais ninguém. Ou seja, criam outro problema que eu também não quis ter, que era... ter o pai errado. Exatamente. Pois. Exatamente. É outro problema que criam, não é? E nisto eu acho que nós somos muito afortunadas, porque nós podemos ter filhos sozinhos, eles não podem. Não se alugam barrigas em Portugal. Portanto, quer dizer, se ainda por cima nós temos isto assim, não é? Tipo, de bandeja... como não aproveitar? Se realmente é isso que tu queres. Depois há uma panóplia de coisas que eu acho que tens que pôr na mesa quando pensas em ter um filho sozinha. Muita coisa mesmo. Rede de apoio, situação financeira, trabalho, se trabalhas por turnos, se podes sair, meu filho caiu, partiu a cabeça. Mas não podes sair. Estás a ver? Sim, sim. Esse tipo de coisas tens que pôr... já fizeste tudo aquilo que querias ter feito na vida? Estás disposta a abdicar do teu tempo, da tua independência, da tua liberdade, de ti? Se calhar não estás a perceber? Eu acho que há aqui muitas cartinhas que se tem que pôr na mesa, que eu pus antes de tomar esta decisão. Mas, sobretudo, a mensagem-chave é mesmo não depender de terceiros para nada. E não deixar de realizar sonhos. Sim. Muito obrigada, Sim, Inês. de nada. Foi um espetáculo mesmo. Olha, ficávamos... isto foi uma riqueza. Obrigada. Foi mesmo. Que podcast tão importante. Eu estou encantada. Obrigada. Obrigada. Eu pelo Obrigada mesmo, tão bom.